Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Sou mais uma vez aqui para estar compartilhando com vocês nesse vídeo um pouco daquilo que o Senhor ele tem nos ensinado dia após dia. Mas antes eu quero te pedir para você clicar aí e se inscrever em nosso canal, né? E clica também no sininho aí, que quando a gente subir algum vídeo novo, você já automaticamente fica sabendo. Se a gente precisar te enviar por WhatsApp, Facebook, automaticamente você já vai ser avisado, ok? Eu conto com a tua colaboração. E se puder, compartilha esses vídeos, né? Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, mande para outras pessoas. Que a ideia é propagar, né, um pouco disso que a gente tem vivido dia após dia, ok? E o nosso assunto de hoje, né, eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, como começou, né, essa minha vida ministerial, como desatou meu ministério, né? E nós vamos estar fazendo aqui alguns vídeos, né? E eu vou estar explicando passo a passo como eu vou te dar o meu exemplo, como aconteceu para destravar o meu ministério. Eu acredito que vai ser fundamental para que você venha destravar o seu também. Veja bem, eu aceitei Jesus, né? Numa igreja bem pequenininha, né? A igreja ela tinha aproximadamente 60, 70 membros. E no primeiro dia que eu fui visitar essa igreja, tinha um senhor que pregava nesse dia, né? E no meio da pregação, ele olhou para mim. Eu estava sentado no último banco. Ele olhou para mim e falou assim: você que está aí atrás, nessa época eu usava um boné de italiano, falou: você que está com um bonezinho aí de mafioso, vem aqui na frente que eu quero falar contigo. E eu fui lá para frente, e naquele momento aquele homem olhou para mim e falou assim: Deus mandou te dizer isso. E começou a falar. Em 20 minutos aquele homem contou toda a minha vida. Ele contou o que tinha acontecido comigo no passado, né? Ele estava contando algumas coisas que estavam acontecendo no presente, e ele liberou algumas palavras proféticas, né, do que viria a acontecer com a minha vida futuramente. E naquele dia, naquele momento, eu fiquei muito assustado, eu fiquei admirado. Foi ali o meu primeiro encontro real com Deus, porque eu acreditava que Deus ele nunca falava com as pessoas assim, né? Eu acreditava que Deus, quando ele tinha que falar com alguém, ele só falava por atacado, né? Se ele tinha que abençoar alguém, ele ia abençoar por atacado. Então ele pegava e escolhia uma igreja X, ele dizia: hoje é dia de abençoar essa igreja. Então ele ia lá e fazia um punhado de bênçãos e jogava, e naquela igreja quem quisesse pegasse. Eu pensava isso, e nesse dia foi a primeira vez que eu tive um encontro real com o Senhor, né, através daquele homem. E uma coisa eu fiquei me perguntando, né? Eu saí daquela igreja chorando muito, né? Eu digo que eu saí quase desidratado dali, por conta foi muito forte, né? Aquele homem, ele contou coisas que ele deu nomes, ele deu datas, ele contou coisas que ninguém mais sabia, coisas que nem eu mesmo lembrava, então não tinha como ele saber. E na época eu perguntei, quem me convidou para aquela igreja foi uma pessoa que já era pastor. Ele era meu amigo na época que eu era do mundo, ele já era pastor. E eu saí dali dentro do carro e eu olhava para ele e falava: cara, Deus me conhece. E ele dizia: lógico que Deus te conhece. Eu dizia: mas você não está entendendo, Deus me conhece mesmo. Ele me conhece de verdade, ele me conhece de verdade. Porque a gente acredita em Deus. E eu tenho visto que hoje em dia nas igrejas isso acontece muito. Igrejas cheias de pessoas que não acreditam em Deus. Igrejas cheias de crentes incrédulos, né? E eu ia para a igreja e assim, se você me perguntasse na época: você acredita em Deus? Eu dizia: acredito. Mas aí quando eu tive aquele encontro que eu vi
Deus usando aquele homem, falando para mim, eu disse, meu Deus realmente existe. Deus, ele me conhece. E eu saí dali muito feliz, saí aleluiado com tudo isso. Mas agora eu fiquei me perguntando, né, por muito tempo. Eu aceitei Jesus e comecei a ir para a igreja e tal, e eu fiquei me perguntando por muito tempo como que aquele homem sabia da minha vida. E eu perguntei para esse meu amigo, que já era pastor, eu perguntei para ele, meu amigo, como que isso acontece? Como que esse homem sabia tudo isso? Aí esse meu amigo falou, acontece que ele é um profeta, ele é uma pessoa que carrega os dons proféticos, ele carrega a unção profética, então por conta disso, Deus permite que ele venha receber essas palavras de conhecimento. Eu disse, uau, que legal. Eu disse, bom, se esse homem, ele pode fazer isso, o Deus a qual eu vejo, eu conheço, ele não faz acepção de pessoas. Então, da mesma forma como Deus, ele usa aquele homem, eu acredito que Deus, ele pode também me usar. Então, eu quero isso. E aí eu comecei a falar, eu quero isso, eu quero. E eu comecei a ir atrás desse homem e perguntava como é que isso acontece, como é que isso funciona, como é que Deus fala contigo. Deus fala no teu ouvido, você ouve a voz dele, não é mesmo? Ele fala em voz audível, né? E depois eu vim aprender. Tem um outro vídeo aí, depois você pode procurar no meu canal, tem um vídeo aprendendo a ouvir Deus falar, né? E você vai entender como é que funciona isso. Depois eu vim aprender. Mas então eu fiquei admirado com aquilo. E eu caminhando na minha trajetória de conversão, eu ia nas igrejas, eu fazia visitas e eu via, através de vídeos do Facebook, do YouTube, eu via pessoas que oravam e pessoas eram curadas. E eu disse, meu Deus, eu via eles profetizando, de meu Deus, eu quero isso, como é que eu vou fazer isso? Como? E aí começou minha busca intensa. E aí a gente aprende que para que você comece a receber e para que Deus venha te usar isso, né, você tem que buscar. E Deus, em um certo momento, ele vai achar graça em você e vai mandar uma unção, vai mandar um dom para a tua vida e a partir daquele momento você vai ser usado. Começaram a me dizer que eu tinha que buscar muito, eu tinha que orar muito, eu tinha que fazer muito, eu tinha que ser muito santo para que eu pudesse receber algum dom, que eu pudesse receber alguma unção, alguma autoridade. Era a única forma que eu tinha para que isso acontecesse. E aí eu comecei a ler a Bíblia, buscar na palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que aprender que existe uma diferença, né? Ou melhor, a primeira coisa que você precisa aprender é que a primeira forma para Deus começar a ele te usar verdadeiramente é que você tem que ler a palavra dele. Você tem que ler a Bíblia. Eu acredito na Bíblia por completo, até na capa eu acredito no que está escrito, né? Então você tem que ler a palavra de Deus. A gente às vezes aceita Jesus e a gente é acostumado a ser verdadeiros papagaios evangélicos. A gente repete o que as pessoas falam, mas existe a diferença entre você ser ensinado, alguém te falar alguma coisa, e a outra coisa é você ler na palavra de Deus e receber a revelação do próprio Deus do que é Ele falando contigo. Então as pessoas falavam para mim que a única forma de eu receber algum dom, de Deus me usar, era se eu recebesse diretamente de Deus. Em algum momento Deus achava graça em mim e Ele ia me dar. Então o que eu fazia? Eu começava a orar e nas minhas orações eu fazia dizendo, praticamente tentando convencer Deus que Ele estava errado e que o certo era eu. Dizendo, Deus, você tem que me usar, porque você deve me usar, porque eu sou muito bom para isso. Você terá um grande pregador. E a gente faz isso aí, a gente fica querendo fazer orações para querer convencer Deus. Então, o primeiro passo que eu comecei
a ter uns conflitos interiores era que quando eu lia a palavra de Deus e eu olhava para a igreja de hoje, eu ia ler Atos, Coríntios, o Novo Testamento completo, eu via Jesus operando os milagres, ele dizendo, quem crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço e ainda fará maiores. Eu via os apóstolos indo, orando e as pessoas sendo curadas. Eu olhava para a igreja de hoje e eu digo, gente, será que o Deus a qual a Bíblia me mostra é o mesmo Deus que eu estou seguindo na igreja? Então, eu não consigo mensurar, não consigo ver um comparativo disso. Porque os apóstolos, a gente vê milagres extraordinários acontecendo. E na igreja hoje a gente até vê um aqui, outro longe e tal. Não é com frequência. E eu dizia, eu quero viver isso. Eu quero receber os dons, eu quero receber a unção, eu quero poder fazer alguma coisa. Eu quero ser alguém útil. Então, a primeira coisa, Paulo... quando eu vi aqueles homens orando e algum homem, alguma pessoa, algum pastor orando e as coisas acontecendo, e eu dizia, uau, eles fazem. Aquele homem que revelou a minha vida, né? Eu disse, uau, Deus está usando aquele homem. Então eu disse, eu quero aquilo também. Eu comecei a ler a palavra de Deus e vi Paulo, em certo momento, ele falando assim, buscai com zelo os melhores dons. Ninguém manda você buscar algo se não tem como encontrar. Então, quando eu vi Paulo falando isso, eu disse, espera aí, se ele manda buscar é porque tem como receber, então eu vou buscar. E aí eu fui buscar. E as pessoas dizendo, você tem que buscar porque Deus vai te dar diretamente do céu, Ele vai mandar para você. E eu comecei a ler a palavra de Deus. E nessa minha busca pela palavra de Deus, eu comecei a ver algumas coisas. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, e vamos ler alguns versículos, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Veja, Jesus fazia e ensinava. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus deu um mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, os apóstolos que ele escolheram. Que mandamento foi esse? Você lembra? Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele ainda diz mais, aquele que crê imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Esse é o mandamento. Vamos lá. Versículo 3 diz assim, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha aqui uma confirmação. Em certo momento Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele ainda estava 40 dias aqui. Lá em João capítulo 20, eu acho que versículo 20, 21 e 22, você vai ver que ele diz assim, Jesus aparece para os discípulos e fala assim, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E a palavra de Deus diz que Jesus soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Aqui está confirmando o que aconteceu. Versículo 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhes, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber o tempo ou a época que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas, olha só o que Jesus fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis
testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, essas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Amém? Então Jesus chegou ao momento e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu buscava e ia atrás porque eu queria manifestar, eu queria que Deus me usasse. Quando eu li isso, Jesus dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E você vai receber poder para quê? Para que você vai receber poder? Para orar pelos enfermos, orar pelos doentes, para impor as mãos sobre eles e eles serem curados, para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões, ou se comer alguma coisa, ou beber alguma coisa mortífera, não te causará mal algum. É para isso que serve o poder. Amém? Então, quando eu vi isso, eu pensei, esse poder é a virtude da qual Jesus falou quando ele passava rumo à casa de Jairo e aquela mulher que sofria uma hemorragia de um fluxo sanguíneo, ela sofria daquilo há 12 anos, quando ela tocou nele, Jesus disse: espera aí que de mim saiu virtude. Então esse poder é isso. Então, a única forma para a pessoa ela manifestar e ser usada por Deus, ela precisa dessa virtude, ela precisa desse poder. Então eu pensei, para mim ser usado por Deus, eu preciso desse poder. Então, para que eu tenha esse poder, essa virtude, como é que eu vou receber? Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu entendi. A única forma que eu teria para ser usado por Deus é quando eu recebesse o Espírito Santo. Quando eu fosse batizado com fogo, é o que fala aqui. Quando eu fosse batizado com fogo ou batizado com o Espírito Santo. Existe a diferença entre o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que quando nós abrimos nossa boca e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós confessamos Ele com a nossa boca, com os nossos lábios, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vem morar dentro do nosso coração. Nesse momento você tem um batismo com o Espírito Santo. Só que o batismo com fogo, onde você recebe a unção, recebe o poder, você recebe os dons, recebe a autoridade, é algo diferente. O batismo com o Espírito Santo é aquele momento onde você vai, digamos assim, você recebe a autorização e a autoridade para começar a se mover aqui na terra com a intensidade do mundo espiritual. Sobre o batismo com o Espírito Santo, eu vou falar em um próximo vídeo. Vai me acompanhando aí. Mas, e aí eu comecei a buscar. Buscar isso. Eu disse, bom, se a única forma que eu tenho para buscar, ou melhor, se a única forma que eu tenho para começar a ser usado por Deus é no momento em que eu for batizado com o Espírito Santo, eu for batizado com fogo, então eu quero isso. E aí entra outra questão. Como ser batizado com fogo? Como você vai receber esse batismo com fogo? Algumas pessoas tendem a confundir algumas coisas. E algumas delas falam assim, que você só é batizado com fogo quando você fala em línguas, as línguas celestiais. É a única prova que você foi batizado com fogo. E eu quero te dizer que não. Na verdade, falar em línguas estranhas é apenas uma das indicações que a pessoa ela foi batizada com fogo. Existem outras formas, existem outros indícios que indicam que a pessoa foi batizada com fogo. A gente tem viajado por muitos lugares e o que mais a gente tem encontrado são pessoas que já são batizadas
já são batizadas com fogo, mas elas não falam em línguas. E tem um porquê que elas não falam também. Eu vou tentar explicar sobre isso em um próximo vídeo. Mas aí eu queria ser batizado com fogo e as pessoas elas falavam para mim: a única maneira que você tem para você ser batizado com fogo é quando você tem que orar muito, você tem que jejuar demais, você tem que jejuar muito. Meu irmão, comecei a orar. Fazia oração, virava a noite oração, virava o dia orando, virava buscando, jejuando. Eu já sou uma pessoa magra, né? E imagina, jejuei tanto, quase eu desapareço, mas tentando buscar o batismo. Algumas pessoas falam que a única forma que tem para que você seja batizado com o Espírito Santo, batizado com fogo, é se você vai a muitas vigílias, participa de muitas vigílias. Eu comecei em vigílias, em quase todas que você possa imaginar que tinha na redondeza, eu comecei a ir. E nada acontecia. Nada acontecia. Aí me disseram que eu não era batizado porque eu não subia monte. Então eu comecei a subir monte. Ia pro monte, ia pro monte. Ia sozinho pro monte, ia pra monte. E nada disso acontecia. Chegou o momento que me disseram que a única forma que tinha para que fosse batizado com o Espírito Santo, eu não podia subir um monte só, eu tinha que ir com a igreja, eu tinha que ir com muitas pessoas junto comigo, porque na hora que estava todo mundo de mão dada, aquele fogo flamejante caindo, aquele culto maravilhoso no monte, de repente o Senhor mandaria de lá uma língua de fogo e chua, e aí eu seria batizado. Comecei a subir monte e mais um monte, e nada disso resolvia. Nada acontecia. Eu continuava subindo e descendo o monte e não era batizado com o Espírito Santo. Me diziam que na hora da minha oração eu tinha que falar um glória, 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 glória e um aleluia muito rápido. Porque se eu não falasse esse glória, glória, glória ou aleluia, aleluia muito rápido, aí ia chegar um momento de eu tanto falar muito rápido assim, ia chegar um momento que ia dar uma cãibra na minha língua, ia descer um anjo do céu, ia pegar a minha boca, adormecer, e ele ia mexer, e a minha boca ia mexer, e começaram a falar uns shuriakais sozinho. Começaram a falar isso pra mim. E eu ia e orava e falava aleluia e falava glória e a minha boca ficava seca e dava cãibra, chegava a doer e eu me engasgava e nada de sair nenhuma língua estranha. E assim ia passando dia, ia passando meses e a gente ia se frustrando cada vez mais, se frustrando e nada acontecia. Chegou um momento crucial da minha vida, aonde chegaram para mim e disseram assim, chegaram para mim e falaram assim: Ricardo, eu já sei por que você nunca é batizado com fogo. E eu perguntei, por quê? Então me diga que eu quero corrigir e eu quero. E eles falaram para mim, o motivo de você não ser batizado com fogo é porque o Espírito Santo não gosta mais de você. Eu tomei um susto, eu disse, o quê? Ele disse, Pra quem não sabe, quando eu era do mundo, eu era uma pessoa meio esquisita, né? Eu costumo dizer que eu era uma pessoa encapetada. Eu era tão encapetado que nem era o diabo que entrava em mim, era eu que entrava nele, tão ruim que eu era. E eles disseram que quando eu estava no mundo, é bem provável que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. E por ser um pecado contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, provavelmente eu não teria perdão e por isso o Espírito Santo não gostava de mim, né? E não tinha mais jeito para mim, que eu já estava fadado e condenado ao inferno. A vontade que me deu naquele momento era de sair da igreja chorando, né? E dar a mão direto pro diabo e direto pro inferno, né? E às vezes você tá assistindo esse vídeo e você tá sorrindo agora. Sei que você pode estar pensando assim, realmente, mas acredite, tem muita gente dentro da igreja que vive esse dilema. Tem muita gente entrando na igreja
e vivendo extremamente frustrado, né? Frustrado mesmo por não conseguir ser batizado com o Espírito Santo e pensa: Deus não me ama mais. Eu blasfemei contra o Espírito Santo e acabam saindo da presença de Deus por conta disso. Ok, meu irmão? Fica com mais esse vídeo, vá acompanhando, porque no próximo vídeo eu vou falar para você como ser batizado com fogo. O que fazer? Tem um caminho para fazer para que você venha ser batizado com fogo. Ok? Vou te pedir mais uma coisa. Se você ainda não fez, clica aí e se inscreva em nosso canal. Clica no sininho também e compartilha esse vídeo para todo mundo que você puder. Me ajuda, meu irmão. Tem muita gente precisando assistir esse vídeo. Um beijo no teu coração e que o Senhor venha te alcançar através desse vídeo. Deus te abençoe.